De acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 80% da população tem ou terá algum problema da coluna vertebral. O Dr. Matheus Tomás, que é neurocirurgião, está aqui para tirar as nossas dúvidas e falar dos fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças e, claro, se é previsível e os tratamentos. Doutor, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo novamente. Prazer é todo meu e estarei sempre à disposição para atendê-los. Matheus, as doenças da coluna têm uma alta incidência. Nós temos esses dados em números? Olha, o dado mais comum da OMS, Organização Mundial de Saúde, é que mais de 80% das pessoas vai ter dor na coluna em algum momento de suas vidas. Então é muita gente mesmo, Salatiel. Sim, um número bem expressivo. Agora, falando de doenças, quais são as mais frequentes que acometem a coluna vertebral? A doença mais comum, na verdade, não é uma doença em si, é um sintoma, e é o sintoma de dor lombar, que é aquela dorzinha que está na região mais inferior ali das nossas costas. Essa seria a número 1. As outras dores da coluna dorsal e da coluna cervical, que são as regiões mais altas da coluna, elas são um pouco menos frequentes. Isso tem um motivo, né? A parte mais inferior da nossa coluna é a que mais recebe a sobrecarga do peso de cima, da parte de cima do nosso corpo. Então, essa também é a região que acaba sofrendo mais. Então, o primeiro sintoma mais comum realmente é o de dor lombar, e dentro dessas dores, aí existem os diagnósticos, que seriam as hérnias as hérnias de disco, os bicos de papagaio e muito mais. Muitas outras aí que a gente pode listar. Matheus, agora as doenças, elas são previsíveis, inclusive há fatores de riscos, né, para o desenvolvimento das doenças da coluna. Quais seriam esses fatores? Existe o fator genético, ambiental, comportamental? Quais são os principais? Exatamente. Os principais fatores de risco, eles podem ser divididos entre os fatores que a gente não consegue modificar, que são os fatores genéticos, e os fatores que nós chamamos de modificáveis, que são esses fatores do nosso dia a dia. Dentro da parte genética, já foram descobertos inúmeros genes que têm implicação com um disco e com uma cartilagem mais fraca. Então, as pessoas que têm essa genética de predisposição, elas realmente têm uma chance maior do desenvolvimento dessas doenças da coluna. E com relação aos fatores não modificáveis, que seriam os fatores genéticos, hoje em dia a gente tem até diversos estudos bem atuais sobre medicina regenerativa, onde seria possível atuar um pouquinho nesses fatores. Claro, a gente não consegue mudar o DNA de uma pessoa, mas a gente consegue mudar sim a composição de uma parte dessas cartilagens e uma parte desses discos para desfavorecer o aparecimento de doenças e favorecer um tecido mais saudável. Eu quero falar da parte do dia a dia, né, do estilo de vida, do trabalho, a pessoa que fica muito tempo em pé, a pessoa que faz muito esforço físico. Mas antes disso, doutor, vamos falar da medicina regenerativa. Então, a medicina regenerativa, ela tanto pode atuar de modo preventivo, pelo que eu entendi, nesse grupo que tem uma predisposição, que tem, faz parte daquelas pessoas que estão propensas, né, os fatores de riscos em si, como também para reverter um quadro já existente, certo? Exatamente. Então, assim, os estudos mais atuais, eles buscam fazer uma alteração ali nesses genes que promovem doenças de coluna, mas isso ainda são coisas experimentais. O que a gente já tem de concreto atualmente é o tratamento dessas doenças através de medicina regenerativa com o intuito de trazer células novas, células regeneradas, células boas para aqueles tecidos. Se o teu problema, então, é um problema no disco, a gente fará a aplicação nessa região. Se o problema está nas cartilagens das articulações da coluna, então a gente faz a aplicação nessas cartilagens e por aí vai. Então, hoje, a medicina regenerativa ela tem um papel importantíssimo, porque no passado se acreditava que esses fatores genéticos eles não poderiam ser modificados nunca. E hoje a gente já sabe que nós podemos ter, sim, uma resposta positiva através dessa nova medicina que é chamada de regenerativa. Muito bom. Só boas notícias, né? A evolução da ciência. Doutor, agora falando
das pessoas que fazem parte do grupo de risco, o estilo de vida, o trabalho influencia muito no desenvolvimento, na progressão da doença também. Sem dúvidas, né? Dentro dos fatores de risco que a gente chama de modificáveis, ou seja, aqueles que a gente pode atuar efetivamente, eu diria a você que as condições de vida, as condições de postura e de trabalho são as que mais influenciam. Então, a gente pode elencar aqui as profissões, inclusive, que têm maior risco de lesões de coluna, que são as profissões, primeiro, as que carregam peso, ou seja, pessoas que trabalham no setor de logística, no setor de transportes, em setores que trabalham com limpeza. Todas essas pessoas têm uma sobrecarga muito grande da sua coluna com relação ao peso. Outro grupo seriam das pessoas que trabalham muito tempo sentado. Isso porque a posição sentada ela também promove um maior grau de sobrecarga das estruturas da nossa coluna. Então, já fica aqui uma dica para quem trabalha sentado muitas horas por dia, né, pessoal de escritório, o ideal é que essa pessoa a cada 45 minutos levante, faça uma breve caminhada, um breve alongamento e depois volta ali para as suas funções. Eu citei duas, então, pessoas com sobrecarga e pessoas de escritório. Mas a gente também tem que lembrar que o nosso próprio peso influencia nas doenças de coluna. Então, as pessoas que têm sobrepeso, obesidade, isso também vai acabar sobrecarregando bastante. Outro fator que é importantíssimo, você já comentou aqui anteriormente, é o fator das atividades físicas. Então, aquela pessoa que não fortalece a região do core, do abdômen, aquela pessoa que não faz atividade física alguma, ela está muito mais propensa ao desenvolvimento de dores. E os estudos deles são muito taxativos, tá, Salatiel? Fazer atividade física, primeiro, não é qualquer atividade física. Por exemplo, uma caminhada, a gente nem pode contar com uma atividade física para a coluna, porque ela não está atuando ali no fortalecimento efetivo da coluna. Serve para muitas coisas, mas para a coluna especificamente não. Então, tem que ser uma atividade que faça movimentação e fortalecimento do tronco, e a gente precisa dessa atividade por, no mínimo, 4 vezes por semana, por pelo menos 30 minutos. Então, é uma frequência que ela precisa ser respeitada, porque abaixo disso, o nível de lesão, o nível de problema, ele é bem maior. Então, são vários fatores, né? A gente tem que acabar tomando conta de cada um desses fatores para evitar o aparecimento de lesão. Doutor, uma pergunta que sempre chega para a gente aqui é sobre o uso do salto alto. Influencia ou não? O salto alto ele influencia sim, principalmente em pessoas, em mulheres, no caso, mais altas, em pessoas que ficam muito tempo com esse salto, tá? Porque quanto maior a altura do salto, maior o ângulo entre o calcanhar e o antepé, que é aquela região mais da frente do pé. Isso tudo ele tem um motivo, tá, Salatiel? Você pode perceber, as pessoas que usam salto, elas ficam com o pé bastante inclinado e o centro de gravidade da coluna ele acaba sendo inclinado um pouquinho para frente. E, ou seja, isso é uma mudança do nosso eixo da coluna de uma maneira externa, o que promove sim uma maior possibilidade de lesão. Então, veja só, não estou proibindo salto aqui, mas o ideal é limitar o uso para alguns dias da semana, não utilizar todos os dias, e quando for utilizar, não ficar muitas horas em pé para que você não tenha esse desvio do seu eixo da coluna e promova ainda mais dores. Doutor, agora para finalizar, o mais importante é qualquer sinal, qualquer sintoma, procurar o especialista, fazer o diagnóstico correto e a instituição do tratamento. Hoje nós temos tratamentos avançados, nós temos como reverter um quadro inicialmente ou tratar de modo que não venha comprometer a qualidade de vida do paciente. Exatamente. O ideal é a gente buscar sempre um diagnóstico, ou seja, descobrir a causa para que a gente possa direcionar o tratamento. Às vezes, a causa ela é muito simples e até boba, como a gente poderia chamar, como por exemplo uma dor muscular. Mas imagine só, a pessoa que está aí do outro lado da telinha, ela não sabe se a dor dela é muscular, se ela vem de uma hernia de disco, se é um bico de papagaio, enfim. Você precisa saber isso primeiro para depois buscar um tratamento. E o quanto antes você buscar esse diagnóstico e tratar, com certeza você evitará lesões mais graves que poderiam comprometer aí o teu sistema neurológico. Então é isso. Diagnóstico e tratamento precoce. Doutor Matheus Tomás, muito obrigado pelas informações e volto mais vezes para tirar as nossas dúvidas.
Claro, fico à disposição, é sempre um prazer estar com vocês. Obrigado você também pela companhia e eu te espero no nosso próximo bate-papo aqui no Plantão Doutor TV.